O livro de Atos é a emocionante continuação da história de Jesus, agora vivida através da igreja. Escrito por Lucas, o mesmo autor do terceiro evangelho, Atos começa com a ascensão de Cristo e termina com o evangelho chegando ao coração do Império Romano. Em 10 minutos, vamos percorrer os eventos e personagens que moldaram o cristianismo primitivo e descobrir por que essa história ainda fala conosco hoje. A ascensão e a promessa após sua ressurreição. Jesus aparece aos discípulos durante 40 dias. Falando sobre o reino de Deus, eles ainda estão cheios de expectativa. Será que agora ele restaurará o reino de Israel? Mas Jesus lhes dá uma missão diferente. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Enquanto diz isso, Jesus é elevado aos céus diante deles. Uma nuvem o encobre, e eles ficam ali olhando para o céu, até que 2 homens vestidos de branco menos anjos menos aparecem, e dizem: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Os discípulos então retornam a Jerusalém, subindo ao cenáculo menos a sala, onde haviam celebrado a última ceia. Ali, eles se reuniam constantemente em oração, junto com algumas mulheres, Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. Eles estavam esperando como Jesus ordenara, pelo dom do Espírito Santo, mas não era uma espera passiva. Era um tempo de unidade, preparação e expectativa pelo poder que transformaria não apenas suas vidas, mas o mundo inteiro. Pentecostes, o nascimento da igreja. No dia de Pentecostes, um som como um vento impetuoso enche a casa, e línguas de fogo pousam sobre cada um deles. Cheios do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas, e judeus de várias nações os ouvem proclamar as maravilhas de Deus. Pedro prega com ousadia, e cerca de 3.000 pessoas se convertem. A primeira comunidade cristã surge, marcada pela devoção aos ensinamentos, comunhão, partir do pão e oração, milagres e perseguição 10 dias após a ascensão. Durante a festa judaica de Pentecostes que celebrava a colheita e a entrega da lei a Moisés, os discípulos estavam reunidos no mesmo cenáculo. Um som como um vento impetuoso enche toda a casa. Do nada, línguas de fogo pousam sobre cada um deles. Era o Espírito Santo, cumprindo a promessa de Jesus. Imediatamente, eles começam a falar em outras línguas, não um balbuciar confuso, mas idiomas reais que os peregrinos judeus de todas as nações entendiam perfeitamente. Imagine o espanto. Homens simples da Galileia proclamando as maravilhas de Deus em persa, egípcio, latim. A multidão se aglomera, atônita. Alguns estão bêbados. É quando Pedro, o mesmo que negou Jesus 3 vezes, se levanta com ousadia. Homens da Judeia, ele brada: estes não estão embriagados, é apenas 9 horas da manhã. Isso é o que o profeta Joel predisse. Deus derramaria seu Espírito sobre todos. Então Pedro prega o primeiro sermão da igreja, relembra a vida, morte e ressurreição de Jesus, prova que ele era o Messias e conclui com um chamado urgente: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. O resultado? 3.000 pessoas se convertem num só dia. E ali nasce a igreja, uma comunidade radical, onde os crentes vendiam seus bens para ajudar os necessitados, partiam pão com alegria e louvavam a Deus juntos. O fogo do Pentecostes não foi só um evento, foi o começo de uma revolução espiritual que perdura até hoje. A conversão de Saulo, um fariseu que perseguia os cristãos, está a caminho de Damasco quando uma luz do céu o derruba. Ele ouve a voz de Jesus: por que me persegues? Cego e transformado, Saulo se converte e se torna Paulo, o apóstolo que levaria o evangelho aos gentios. Sua vida muda radicalmente, e ele começa a pregar com a mesma paixão com que antes perseguia a igreja. A expansão do evangelho. Filipe evangeliza um eunuco etíope, Pedro batiza o centurião Cornélio, e o evangelho começa a se espalhar além dos judeus. Paulo inicia suas viagens missionárias, fundando igrejas em cidades como Antioquia, Filipos, Corinto e Éfeso,
Ele enfrenta oposição, prisões e até um naufrágio, mas nada o impede de anunciar Cristo. Em Atenas, ele debate com filósofos e proclama o Deus desconhecido. Em Jerusalém, é preso, mas usa cada julgamento como oportunidade para testemunhar. A viagem a Roma após apelar a César Paulo, é enviado a Roma como prisioneiro. Mesmo sob custódia, ele prega aos soldados e escreve cartas que se tornariam parte da Bíblia. O livro de Atos termina com Paulo em Roma, pregando o reino de Deus com toda a intrepidez, sem impedimento. O evangelho que começou em Jerusalém, agora alcança o centro do mundo. Conclusão: o livro de Atos não é apenas um registro histórico. É um chamado à ação. Mostra que o mesmo Espírito que capacitou os primeiros cristãos ainda trabalha hoje. A igreja não é um edifício, mas pessoas cheias do Espírito, levando a mensagem de Cristo a todas as nações. Qual será o nosso papel nessa história? Como você pode viver a fé com a mesma ousadia de Pedro, Paulo ou Estevão? A missão continua, e você faz parte dela. Se gostou deste resumo, compartilhe e deixe seu comentário. Qual momento do livro de Atos mais inspira você?